que eu não gostava na publicidade é o trato com clientes, Certo. basicamente. Tá. Todo mundo ainda odeia, na verdade, quem ainda trabalha. É engraçado que vários clientes que eu atendia, que não aprovaram umas campanhas que eu achava muito legais, se fundiram, empresas que se fundiram e ficaram por baixo da empresa que comprou. Maravilhoso. Vai. Mas no começo da minha carreira, eu acho que é isso que você quer dizer, quando eu era um fedelho, né, eu tinha 22 anos, eu trabalhava na GGK, que é uma agência suíça inexpressiva, que foi onde eu consegui emprego ao chegar de Porto Alegre, com uma pasta desse tamanho, que eu dava de ônibus com ela em São Paulo, tentando me encaixar, e tinha vergonha de ir na DPZ, que era a agência, meu último emprego em Porto Alegre, antes de fazer um mochilão pela Europa, que não era mochilão naquela época, mas era uma agência que era mal vista na DPZ. Essa é uma subsidiária que era do Roberto do Ailib, Sim. do D. O D. E os criativos, o P e o Z, achavam que aquilo era... Então, eu mal aparecia na DPZ. Consegui esse emprego na GGK e eis que um ano depois vai o Washington Oliveto. Sim. É como a pessoa, né? Você tá começa a jogar no São Caetano e no ano seguinte o Pelé sai do Santos e vai jogar lá. Sim. E compra o São Caetano. Foi o que aconteceu. E o Washington trouxe junto o Nizam, que ficaria muito famoso, na época era um profissional ascendente, e a Camila Franco, que era a mascote do Washington, era o alter ego dele, criadora da Menina da Melicinha, coautora do Primeiro Sutiã. E naquele momento eu perdi o meu lugar de menino prodígio, porque ele trouxe os dois com ele. Entendi. Um mais velho que eu, que era o Nizam. Mas perdeu para o Nizam Guanais. Mas o Nizam não era o Nizam. Nizam. Ele ainda não era o Nizam. O Nizam na época era um profissional em ascensão. Sim, muito sensacional, muito bom. Tinha uma campanha da Caixa Econômica Federal com o Luiz Fernando Guimarães, que tinha sido um sucesso nacional e que fez o Washington contratar ele na DPZ. E eles chegaram naquela agência devagar, quase parando, e tinham que agitar. E quem fazia esse papel era o Nizam. Então o Nizam meio virou um diretor de criação informal e eu não fui com as fuças dele, mas eu não tinha eu não tinha eu não tinha tarimba, nem era isso. Eu era tímido e eu me intimidava com aquilo, eu achava não era o jeito que eu gostava de ser tratado, ou que me fazia render. Me apertava os botões errados. Certo. E ele não gostava muito das coisas que eu fazia. Eu achava, né? ou eu achava. Pode ser tudo. Uma impressão. Eu nunca fiz análise. Então, provavelmente, se eu fosse me analisar, talvez a analista diria, olha, era tudo da sua cabeça. Você é escorpião. Eu sou escorpião. Pois é. É tudo da sua cabeça e tal, mas assim, eu me fazia mal. Eu acabei sofrendo naquele momento. Tem muito a ver com o fato de eu ter perdido o meu chão, né? Sim. Eu era o menino prodígio lá. E tinha deixado de ser. Se bem que o Washington gostava de mim, e o Gabriel, que era o outro sócio, que não gostava do Nizam. Não sei se eu posso falar isso. Vamos. Eles tinham Faz tanto tempo. Eles tinham uma rixa já desde a DPZ. O Gabriel me adotou, assim. Entendi. Mas, assim, aquilo me fazia mal e eu sofria também com o fato de não ter sido contratado. Eu estava lá. Então, eu tinha essa coisa, essa dúvida existencial. Eu mereço estar aqui? Tá. A síndrome de impostor, né? Sim. Sempre. Que na época também não tinha esse nome. É verdade. E daí, algumas pessoas acabaram... Muitas pessoas tinham problemas com o Nizam. Sim. Algumas pessoas se demitiram e daí me chamaram na DPZ e daí eu fui, que foi a pior coisa que eu podia ter feito objetivamente na vida. Eu saí do emprego mais desejado do mundo no melhor momento da agência ever, assim, aquela início. E eu perdi depois 2 anos, 3 anos do auge da W.
E o pior, o meu melhor amigo, que é o Marcelo Pires, que é redator também, foi contratado logo em seguida. Ah, E eu sabia por ele Tudo o que eu estava perdendo. entendi. Então eu não tinha esse Não direito. teve uma briga. Não. Sim. Não, era coisa da minha só cabeça. Aham. Eu talvez ele nem saiba disso. Não sei nem se já chegou E se chegou também, isso já é tão passou, antigo. né? É Né? muito tempo. Mas o que é interessante é que, por mais que eu tenha perdido as benesses de estar lá nesses 3 anos que foram maravilhosos e de ter tido uma outra trajetória da minha carreira, eu aprendi muito fora. Eu fui trabalhar numa agência pequena, primeiro na DPZ, que estava um horror, ali eu fiquei muito deprimido, porque era uma DPZ de ressaca da saída do Washington. Eita. Imagina. Pensa Sim. uma má Nome decisão. tinha, né? Nome tinha, mas por dentro todo mundo Pensa a sabia. pior decisão que alguém fez na vida. Essa foi essa, objetivamente. Uhum. Daí de lá eu fui para uma agência pequena, a SA, que era um lugar sensacional de trabalhar, e onde eu comecei a fazer alguns home office. Nossa. Muito Ia vanguardista. fazer isso. Eu tinha um computador em casa e eu levei um computador para a agência, o antigo, um XP, e tinha um AT em casa. Então, de vez em quando, eu ia trabalhar em casa, eles me deixavam. Eu ia trabalhar de bermuda, era sensacional. Nossa, delícia. E eu tinha meio que desistido dos holofotes, da propaganda, eu estava feliz lá. Era um lugar legal de trabalhar, legal. Era muito legal. Alô, Sérgio, alô, Aloysio, muito obrigado, Denis, por esses 2 anos era muito gostoso. Mas daí, a Ana Carmen Longobardi, diretora de criação da Talent, certo, a quem eu tinha mostrado minha pasta vindo de Porto Alegre e que tinha gostado da minha pasta, me encontrou um dia e falou: Ricardo Freire, você não pode desistir da publicidade. Você tem que vir para uma agência grande. Você não pode se contentar em ficar numa agência pequena. Não, mas ela vai crescer, a gente está crescendo. Não, você tem que ir para uma agência grande. E ela quis me contratar. E daí eu fiquei muito balançado e fui para a Talent. E na Talent... Foi meu primeiro estágio. A Talent era uma agência 100% brasileira e também, né? Seu Júlio Ribeiro. Não, a W ainda não era meio suíça, meio brasileira. E depois o Washington comprou, virou W Brasil. Antes era WGGK, na época que ele se associou. Daí, na Talent, eu fui exposto a um outro ecossistema, a uma outra cultura. E isso foi sensacional, assim, para minha formação. Entendi. Porque eu tive acesso a um pensamento, ao planejamento, que era uma coisa que não tinha na W, era muito forte na Talent, a Ritinha, a Almeida. Era um outro jeito de atuar. Organizar. E ali, graças a isso, eu fiz a campanha da Brastemp, porque ela não é uma campanha que eu faria na W, porque ela está inserida no caldo de cultura da Talent, da coisa E onde você teve liberdade para usar os seus nãos? Sim, não, sempre tive. Depois eu usei o não dá para não ler na W. Ah, na né? W, verdade. Essa campanha da Talent, da Brastemp, não teria sido criada na W por mim. E mesmo a Ana Carmen não estava na época da criação da campanha, ela estava viajando. Quando ela voltou, ela viu, a campanha estava aprovada já, a gente ia produzir, e daí ela falou: Rick, essa não é mais uma campanha do Garoto Bombril falando para a câmera, não pode ser. A Bombril. A Bombril. Que era o estilo, né, da W Brasil e que era a minha escola. Né? Sim. Daí ela trouxe a referência de Harry e Sally, que tinha, entremeando a história, sempre casais de velhinhos que falavam, não falavam direto para a câmera, falavam... Para o interlocutor, né? Para o interlocutor, numa poltrona florida, e aquilo virou a direção de arte e a direção da campanha, que foi dirigida pelo Fernando Meirelles. Eu lembro. Apenas. Quando o Fernando Meirelles ainda não era o cara, ele estava ali na publicidade ainda. Fernando Meirelles e Paulo Morelli. E
Então, era um estilo que essa campanha não teria essa cara se ela tivesse saído na W. Então, Entendi. no final das contas, eu dei a volta e consegui crescer nesse meu mau passo, que foi sair do lugar que eu tinha dado a sorte. Entendi. Que eu tinha dado, eu tinha ganho esse bilhete de loteria e tinha jogado fora, assim, de maneira... O bilhete premiado, ele já era premiado e eu joguei fora antes de receber o prêmio. Tá. Deliberadamente, jogar no lixo. Mas no final acabou sendo positivo. Claro. Essa é uma história que eu posso, né, fazer quando o ChatGPT acabar com a propaganda, com os sites de viagem, eu posso fazer uma palestra motivacional dizendo como um grande erro pode... Às vezes a gente Mas nos dá a chama, volta. a gente vai fazer um capítulo junto, tá? Isso.